Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, né, a gente retomando aqui o nosso curso aqui de engenharia de software no assunto qualidade de software, e a gente vai fazer mais um bloco sobre o CMMI, ok? Agora a gente vai falar especificamente do CMMI a versão 1.3, certo? O primeiro bloco de CMMI eu trouxe conceitos gerais do CMMI baseado no Somerville, tá? Lá no bloco até na hora eu falei que era Presmo, mas na verdade é do Somerville. E aí por que eu fiz isso? Porque as bancas, né, o que elas fazem? Elas normalmente, se ela não coloca a versão no edital, ela cobra qualquer coisa. E a tendência ela é ir na literatura, né, na literatura renomada, no Somerville. Então eu vou apresentar aqui o que mudou daquilo lá que tem no primeiro bloco para a versão 1.3. Beleza? Basicamente isso. A gente também tem um bloco sobre comparativo em CMMI versus MPS-BR. Então, às vezes, no seu edital não cai MPS-BR e você não vai assistir esse bloco, certo? Se cair, aí você assiste lá. Algumas das dicas eu falo lá novamente, porque são as dicas gerais aonde a banca gosta de cobrar, certo? Então, às vezes você pode achar que está um pouquinho repetitiva a aula, mas é por causa do foco do concurso, tá bom? Nessa aulinha lá de MPS e CMMI, eu apresento comparativo CMMI geral, esse do primeiro bloco baseado no Somerville, e da versão 1.3, tem as duas coisas lá, tá bom? Então, vamos comigo aqui e acompanha aí, no slide. Então, olha só, CMMI versão 1.3, né? Prove uma estrutura necessária para produzir modelos, treinamento e avaliação, né? Só fazendo aqui uma revisita. Esse componente pode ser comum a todos os modelos CMMI. Nesse caso, são chamados de CMMI Model Foundation, tá? Vou apresentar um gráfico mostrando isso. Aí é legal a gente falar dessa história da constelação. No passado, quando saiu a versão do CMMI, essa versão aqui já é bem antiga, né? Eu falei rapidamente no primeiro bloco, né? 2010. E já saiu a versão 2.0. Só que a 2.0 as bancas não têm cobrado ainda. Então nessas aulas não tem nada da 2.0, tá bom? É só ou falando da referência do Somerville ou da versão 1.3. Então, essa história da constelação já caiu questão de prova falando sobre isso. Então, eu vou falar aqui para você não ser pego, né? Uma constelação é definida como uma coleção de componentes CMMI que são usados para construir modelos, materiais de treinamento e documentos relacionados à avaliação para a área de interesse. Por exemplo, aquisição, desenvolvimento e serviço, que a gente já viu, né? Que são os modelos básicos lá. A constelação de desenvolvimento é chamada de CMMI for Development, ou CMMI Dev, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, chama-se de constelação. Eu trouxe esse conceito aí porque no passado, muito passado mesmo, já caiu uma questão sobre isso. É um modelo que descreve orientações para definição e implementação de processo. O modelo não descreve processo algum. São orientações definidas através das práticas especificadas. Então, ele fala em práticas aqui, o CMMI, tá bom? E aí tá aqui, ó, PA, né? Process Areas, ou a área de processo. Tá? Eu trago o termo em inglês e em português, porque às vezes a banca bota lá em inglês para você não se confundir. Beleza? E aí, ó, tem a área de processo CMI base, né? São esses aqui. E as específicas. Eu também mostrei um gráficozinho na aula de comparativo, né? CMMI com MPS-BR, que mostra basicamente lá onde está inserido o que. Certo? Então, tá aqui para você entender aqui como é que funciona. Tem os processos base que serve lá para os 3 modelos e os específicos cada um dos modelos, né? E esse aqui especificamente, o SAM, que é compartilhado, tá bom? Aí a gente tem que ver que como é que funciona, né? Uma área de processo ela tem alguns componentes, né? E a gente vai detalhar esse funcionamento aqui, certo? Passando em cada um deles, né? Pelo menos aqui dos principais, né? E tem essa legendazinha assim, o roxinho é requerido, esperado e apenas informativo, né? Então, vamos começar aqui. Então, a área de processo, o que ela é, né? Um cluster de práticas relacionadas em uma área que, quando implementada coletivamente, satisfaz um conjunto de objetivos considerados importantes para ter melhoria naquela área.
Então, o primeiro lá, o purpose statement, né? Descreve o propósito da área de processo. É um componente informativo. Estou detalhando agora aquele gráfico, tá? O gráfico do slide anterior. Introductory Notes, né? Descreve os conceitos principais cobertos na área de propósito, né? Na área de processo, né? É também um componente informativo, né? Só você ver lá a legenda. E Relate Process Areas, né? Lista referência a áreas de processos relacionados. Então tá aqui em inglês e em português, tá? Áreas de processo relacionados. E reflete os relacionamentos de alto nível entre elas. É também um componente informativo. Então, gente, volta aqui. É importante falar que as áreas de processo, elas têm relações, né? E aí, se você for estudar o CMMI a fundo, aí é interessante você ver esses relacionamentos entre as áreas. Nesses blocos eu vou trazer basicamente o mais importante aqui e algumas questões que a gente já tem visto, né, como é que as bancas cobram, tá bom? Vai dar para você ter uma base aí do CMMI, tá bom? Então volta comigo no slide aqui para a gente continuar. Aí os conceitos, né? Todos daquele primeiro slide. Metas específicas se aplicam a uma PA, né, Process Area, ou área de processo, e tratam de características que escreve o que deve ser implementado para satisfazer essa PA, né? São utilizados nas avaliações para auxiliar a determinar se a PA está sendo satisfeita, ok? Práticas específicas. Atividades são consideradas importantes na satisfação de uma meta específica associada. Beleza? Metas genéricas. Aparecem diversas, né? Em diversas PAs. Práticas genéricas. Oferece uma institucionalização que assegura que os processos associados com a PA serão eficientes, repetíveis e duráveis, né? Produtos de trabalho típico. Exemplo de saída de uma prática específica ou genérica. E subpráticas. Descrições detalhadas que fornecem um direcionamento para a interpretação de práticas específicas ou genéricas. Então aqui estão os conceitos que estão naquele quadrinho lá, certo? Aí vamos ver um exemplo, né? Porque senão fica só esse monte de conceito, você acaba se perdendo. Então, área de processo, né? PA, certo? Tá em inglês, né? Só estou trazendo aqui porque as bancas gostam de misturar isso, aí você se perde só nesses termos. Então, trazendo um exemplo aqui, né? Gerência de requisitos, né? É uma área de processo. E uma meta específica da gerência de requisitos, né? Requisitos são gerenciados e inconsistência com planos de projeto e produtos de trabalho são identificados. Qual é uma prática específica? Manter rastreabilidade bidirecional entre requisitos, né? Aí, manter rastreabilidade bidirecional entre requisito e plano de projeto e produto de trabalho. Então, você lembrar um pouquinho daquelas aulas que a gente falou de rastreabilidade, né? A rastreabilidade entre requisitos, plano de projeto e produto de trabalho, tá aqui. E produto de trabalho típicos, matriz de rastreabilidade, sistema de acompanhamento de requisitos. Então aqui um exemplo de métrica e prática específica aqui no contexto do CMMI, ok? Aí, gente, a gente está falando basicamente, né? Essa aula aqui, vou dar os detalhes do 1.3 e o que mudou daquela versão inicial, né? Do livro do Somerville, porque o Somerville traz lá conceitos gerais do CMMI. Aí o que acontece? As bancas vão lá nele. Então, se não falar a versão, maioria das vezes a banca vai lá no livro do Somerville, tá bom? Então, tá aqui, ó. Modelo CMMI, tem as áreas de processo, né? Specific Goal e Specific Practice, né? Ok? Que a gente acabou de falar. Tô deixando os termos em inglês aí para você não esquecer, né? Então, as metas e as práticas, né? Específicas, tá bom? Aí, olha só, presta atenção, primeira coisa aqui. Retirado do próprio guia lá do CMMI, versão 1.3. Essa tabelinha aqui, tá? A representação contínua diz respeito à seleção de uma determinada melhoria em uma área de processo e o nível de capacidade desejado para esse processo área. Então, veja, a gente falou que tinha uma representação contínua e a por estágios, né? Nesse contexto, se um processo executado ou incompleto é importante,
Portanto, o nome incompleto é atribuído na representação contínua como ponto de partida de representação. Então, veja, se você for fazer uma analogia, certo? Entre a representação contínua e a representação por estágios, os níveis eles se relacionam dessa forma. Ó. Na representação contínua, né? A contínua está aqui, ó. Contínua. E essa é por estágio, né? Só você voltar lá na primeira aula. Na por estágio nós temos 5 níveis lá, né? São esses. Tá? Na por estágio, lembram que eram 6, começar do 0 ao 5? Só que o que acontece? Na versão 1.3, o 5 e o 4 morreu. E aí, se você for fazer uma analogia, o incompleto da contínua, que mede a capacidade, né? Já mostramos uma questão demonstrando essa confusãozinha aqui. Na verdade, confusão não, né? Característica do CMMI da versão tanto da do livro do Somerville, que é falando de práticas gerais do CMMI, como da versão 1.3. Então, a gente tem o modelo de capacidade e o modelo de maturidade. Se a gente fosse fazer aqui um comparativo, lá na representação contínua, que é a capacidade, tem um incompleto que não tem similar na representação por estágio, que fala da maturidade. Ok? Estou trazendo isso aqui porque preciso deixar claro agora as peculiaridades aqui da versão 1.3, tá bom? Então, estou mostrando aqui para vocês. E esse gráfico está lá no guia lá da versão 1.3 do CMMI. Beleza? Já mostrei uma questãozinha lá que a banca cobra, né? A representação contínua e a por estágio, né? Fala do nível de capacidade e de maturidade. Mas ela não faz essa associação aqui. Certo? Isso aqui já é um pouco mais elaborado. É o conceito de mais alto nível. Tá bom? Só para deixar claro. Aí, olha só, outra dica aqui também falando da versão 1.3, tá bom? Para você prestar atenção. Área de processo, categoria e nível de maturidade. Então, essa tabelinha aqui resume, né? Serve para você saber as categorias, né? Que a gente já falou, gestão de projeto, gestão de processo, engenharia e suporte. Onde estão os processos, né? E os níveis de maturidade. Aí é só lembrar, por quê? Porque lá na primeira aula eu trago referência do livro do Somerville. E ele apresenta essa área de processo, a OID, Inovação e Implantação Organizacional. Mas na versão 1.3, ela é renomeada para OPM, tá bom? Então aqui nós estamos falando da versão 1.3. Beleza? Deixo a dica de você assistir também a aula que eu faço o comparativo do CMMI para o MPS-BR. E aí lá eu faço comparativo tanto do CMMI sem versão, né? E com versão. É o que tem lá nessa aula, tá? Então toma cuidado nisso aqui, ó. Na versão 1.3, o processo OID, Inovação e Implantação Organizacional, virou Gestão e Desempenho Organizacional, né? Tá aqui. Beleza? Aí vamos ver 3 questões hoje, para você ver como é que as bancas cobram isso. E vamos ver que a banca é tão, né? Ela quer tanto te ferrar, né, quer que você reprove, parece. O objetivo dela é esse, que ela vai falar exatamente daquele processinho ali que mudou de nome. Olha o nível de crueldade da banca. Então, vamos ver aqui uma primeira questão. Então, ele está falando, ó, CMMI 1.3, ok? Então, já preste atenção que está falando da versão específica. Isso aqui você tem que tomar cuidado na hora do edital. Saiu a versão, dá atenção nessas questões específicas aí que eu mostrei para vocês. Não tem a versão, ele deve correr lá para o livro do Somerville, ok? Porque aí ele cobra de lá. Então não adianta brigar com a banca, certo? O nosso foco aqui é concurso,
Então volta aqui comigo rapidinho, só para dar essa dica aqui. O nosso foco aqui é concurso, não é um curso de CMMI com aversão. Se eu fosse dar um curso de CMMI com aversão, eu falaria, ó, CMMI versão tal, é assim, e na outra versão, mudou o passado. Não é isso, né? Infelizmente aqui na engenharia de software, diferente lá da governança de TI, que você tem o IT, o COBIT, né? Ou da gerência de projetos, você tem o PMBOK, você tem uma versão, a banca fala lá que está cobrando dessa versão, basicamente ela só cobra daquela versão. Aqui quando fala CMMI, ele pode cobrar qualquer coisa, inclusive da versão 1.3. Então, a aula tem que ser feita dessa forma. Eu trago a orientação clássica e o específico da versão. E lembrando que também aqui na engenharia de software nós temos vários autores, né? Então, é um curso que eu dou foco em atender o que as bancas cobram, né? Porque eu poderia gravar um curso de engenharia de software Somerville, aí eu mostrar tudo Somerville, só que tem milhares de coisas lá que nunca caem em concurso. Engenharia de software Presma, aí um monte de aula lá sobre o Presma. E o Presma, se você já leu o livro dele, é bem confuso, ele confunde muito, ele fala de teste de várias formas, vai e volta, então assim, é bem complicado, a didática dele não encaixa aqui no nosso propósito, né? Nosso propósito aqui que é aprovação em concurso. Beleza? Então vamos voltar aqui para o slide. Então vamos ler a questão. Só fiz essa paradinha aí para você prestar atenção que o assunto não é simples, né? O assunto é até meio chato, CMMI, e ainda tem essa confusão de versão que a banca, se ela não botar a versão, ela cobra qualquer coisa. Se ela botar a versão, aí ela deve dar atenção nos itens específicos daquela versão. Então, ó, o modelo CMMI 1.3 estabelece categorias para cada área de processo. Por exemplo, a área medição e análise é atribuída à categoria suporte. Considere áreas e categorias abaixo. Então, veja. Aí ele bota aqui a área de processo e a categoria. Gerência de configuração tá na categoria suporte. Integração de produto está na categoria engenharia. Solução técnica está na categoria gerenciamento de processos. Desenvolvimento de requisitos está na gerenciamento de projetos. Então, para você responder o que está correto, né? Está correto apenas o quê? Então, eu vou deixar aqui a dicasinha de como é que você vai responder essa questão. Então, é o mesmo slide de novo, eu só estou agora adotando essa sistemática para você não ver a resposta logo quando você tiver o slide em casa, né? Vai ter a primeira questão sem resposta e depois na segunda você vai ver a resposta. Aí puxei a tabelinha para cá, ok? Para poder botar a outra tabela que vai ajudar na justificativa aqui do lado. Então vamos ver a resposta. 1 e 2, né? Letra D. Por quê? Aí fica aqui essa dica, né? Essa dica inicial, olha só. São 4 categorias, não é isso? Gestão de processo, gestão de projeto, engenharia e suporte. Note que toda a área de processo, né, dentro da gestão de processo, possui a palavra organização. Então aqui, ó, dentro de processo, ó, tem organização, 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 organização. Dicasinha aí para você lembrar, né, que processo está em que categoria. Gestão de projeto, quase todas têm a palavra projeto. Projeto, projeto, aí vem riscos, né, que tem a ver com projeto. Aí requisitos, né, gestão de requisitos, projeto, projeto. E a tal da SAM, que é aquela que serve, né, para mais de um dos modelos do CMMI. Então, dicasinha é essa, né? Aqui a gente deixa uma siglazinha, porque a de engenharia é que não tem uma palavra específica. Ó. Desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, VER, né, e VAL, né? Verificação e validação. E já suporte, quase todas têm a palavra análise. Ó. Análise, análise. Aí aqui já não tem gestão de configuração, gestão de qualidade do processo e produto e medição e análise. Então essa é a dica para você lembrar onde estão esses processos. Aí lembra, essa tabela aqui é da versão 1.3, certo? O que tem mostrado nas aulas anteriores, basicamente, é do CMMI baseado lá no Somerville, no qual esse processo aqui, ele tem outro nome. Eu não vou repetir agora não, que vai ter uma questão exatamente sobre isso mais à frente. Então, ó, gerenciamento de configuração, tá onde? Suporte, cadê ele aqui, ó? Gestão de configuração. Toma cuidado também nessas mudanças, né? Gestão, gerenciamento. Isso é a banca aí querendo te enganar. Só na hora da tradução. 2, integração de produto, engenharia. Tá aqui, ó.
integração de produto, está na engenharia. Então, 1 e 2. Vamos ver solução técnica, gerência de projeto. Solução técnica está onde? Deixa eu apagar aqui para você achar mais fácil. Já apaguei demais onde está ali, porque você já vai achar. Solução técnica está onde? Está em engenharia. Então, não é em gerenciamento de processo. Desenvolvimento de requisitos. Está aqui também em engenharia. Ó. Certo? Ele tentou te confundir aqui, porque aqui tem a... Cadê? Gestão de requisitos, tá vendo? Então, gestão de projeto, gestão de requisitos. Engenharia, desenvolvimento de requisitos. Certo? Então, basicamente, o que eu mostrei lá das áreas de processo era baseado no Somerville, que fala da versões iniciais do CMMI. A 1.3 traz essas mudanças, tá bom? Então, preste atenção aí. Mais uma questão. Aí, olha só, concurso recente, ó. Para você julgar o item sobre o CMMI. Em sua representação contínua, o CMMI deve possibilitar a organização escolher conjunto de áreas de processo interrelacionadas, como, por exemplo, gestão de configuração, medição e análise, integração de produto e planejamento de projetos. Então, essa resposta está certa ou está errada? Vamos ver aqui a resposta. Certo, né? Por quê? Fala aqui, né, na representação contínua, né? Possibilita a organização utilizar a ordem de melhoria que melhor atende seus objetivos de negócio da empresa. Então, veja, se você escolhe, né, aí está falando da representação contínua, se você escolhe as áreas onde você vai começar a melhorar sua maturidade, representação contínua, que está lá no CMMI 1.3, com aquelas 4 níveis lá de avaliação, né, da sua capacidade, né? Representação contínua, a gente fala da capacidade, ok? Que vai do 0 a 3, né? Já vimos questões, já botei aí no material, tá bom? Questão simples. E aqui são áreas que tem mesmo, gestão de configuração, medição e análise, integração de produto, planejamento de projetos, tem isso, né? Tudo isso está aí. E a outra sacada dessa questão é porque são áreas interrelacionadas, tá? Então, questãozinha que vai em vários aspectos do CMMI. Para você ver, quando a banca vem cobrar esse assunto, ela bota para matar mesmo. E aí, última questão, também recente, aí preste atenção nessa questão aqui, ó. No que diz respeito ao CMMI, né? Julgue o item seguinte. Aí, veja. Não falou a versão. E aí, o que acontece com a gente? O que é que a gente faz? Vamos responder, né? A área de processo inovação e disseminação organizacional, OID, pertence à categoria gestão do processo. Então, OID está lá em gestão do processo, né? Vamos ver aqui a resposta. Certo, né, gente? Aí, qual é a jogada aqui? Preste atenção. No CMMI 1.3, a área inovação e implantação organizacional, né? Ou disseminação organizacional, isso aqui tudo palavrinhas que a banca, na hora da tradução, muda só para tentar te confundir, né? Foi substituída por gestão de desempenho organizacional. Então, se você vê lá naquele quadrinho que eu mostrei anteriormente, acontece isso, né? Então, veja, por que eu tenho que trazer a referência do livro do Somerville? Porque essa banca aqui, ela foi lá no livro do Somerville. Com certeza. Aí ela pegou lá, se você ver a nossa primeira aula, a gente fala lá do OID, certo? Ficou aqui disseminação porque ele tentou manter a sigla, né? Então, tome cuidado. Então, questão correta, só para você ver como a banca cobra. Então, tem bancas, né, que são tem maior profundidade nos conhecimentos, elas vão lá e na versão específica. Tem outras que voltam só na literatura clássica. Então, se você estivesse pensando aqui no CMMI 1.3, você vai falar, não, esse processo não existe. Por isso que eu tive que trazer essas duas representações para vocês, né? Trazer lá o clássico, né, que basicamente está lá no livro do Somerville, e os específicos do que mudou na versão 1.3. Porque é de onde as bancas
tem cobrado. Aí volta aqui comigo. Já falei que saiu a 2.0, mas nenhuma banca cobrou nada da 2.0. A 2.0 muda algumas outras coisas também, certo? Ela acaba lá com aquela separação entre representação contínua e por estágio. Então, se sair algum concurso falando especificamente da 2.0, aí a gente faz um bloco específico mostrando o que mudou para essa versão, tá bom? Aí a gente encerra aqui. Eu trouxe basicamente, né, conceitos da 1.3. Então, revisita lá a primeira aula, onde tem no slide CMMI 1.3, estou falando da versão 1.3. Quando não tem a versão, conceitos gerais baseados lá no nosso guia, né? O Somerville, ok? Basicamente isso. Então, são aulas aqui que você assiste na sequência ou volta, não importa. Você vai conseguir aprender no final, que é o que importa de verdade, né? Então tá bom, a gente encerra aqui. Volta aqui comigo no slide. Deixa aí o gabaritozinho para vocês. A velha dica de sempre, tá bom? E a gente vai encerrando agora. Volta aqui comigo. Então, agradeço aí vocês mais uma vez e até mais. Valeu!